Fala pessoal, galerinha do Monteiro Lobato, aqui quem fala é o professor Rodrigo de Geografia. Venho através desse vídeo aí comentar um pouco da nossa avaliação diagnóstica interna que a gente realizou nas primeiras semanas de aulas, que devido ao recesso aí que a gente teve, a gente não teve a oportunidade de fazer o comentário dela, da devolutiva dela para vocês. Então esse vídeo vem com esse objetivo aí de gerar essa devolutiva para vocês, beleza? Vamos lá, espero que vocês gostem, espero que vocês assistam. E caso surja mais dúvidas, comente com o professor aí através das redes sociais, do Google, no Google Meet, no Google Classroom e outros mecanismos que a gente tem disponível aí para esse diálogo. Vamos para a primeira pergunta? Então, na primeira pergunta aí que aparece, a gente trata de uma habilidade que fala sobre as formações de blocos econômicos, né, na Europa, na Ásia, as características desse bloco. E a gente traz uma questão a partir de um texto, né, de uma reportagem da Folha de 2013, né? Vamos lá para a reportagem e depois discutir um pouquinho essa questão. A União Aduaneira liderada pela Rússia preocupa a Embraer. A Embraer acionou o Itamaraty para não perder espaço no Cazaquistão, um dos seus principais clientes asiáticos. O temor é com a iminente entrada em vigor de sobretaxas para aviões de fora da União Aduaneira, bloco liderado pela Rússia, que ainda inclui Belarus. A partir de julho do ano que vem, os aviões e componentes aeronáuticos estrangeiros passarão a pagar sobretaxa de importação, como uma das principais etapas do acordo alfandegário vigor desde 2010. Então tem um textinho aqui tratando da formação de blocos econômicos aí na Ásia e na Europa e uma característica importante, uma união aduaneira, né? A união aduaneira é uma forma de organização em bloco que ocorre, por exemplo, na formação dos países do Mercosul, né? Qual que é as características marcantes da união aduaneira, né? É a adoção de uma tarifa externa comum, ou seja, um produto importado vão ter uma taxação comum entre os países membros, né? Essa TEC, como a gente chama, né? Ela tem uma função estratégica, né? Que é o quê? De fortalecer o comércio entre os países membros, né? Então, facilitando, baixando o preço dos produtos dos países membros. E a preocupação da Embraer justamente nesse trecho é o quê? Que essa taxa extra que ela paga, a partir de agora chamada de TEC, né? Deixe o produto aeronáutico da Embraer mais caro que os concorrentes existentes dentro do bloco. Ficando mais caro, provavelmente a Embraer iria perder esse mercado nesse espaço aí. Então vamos lá para a pergunta e ver se com isso que a gente já consegue estabelecer as respostas, né? A principal preocupação da Embraer motiva-se pelo fato de a União Aduaneira caracterizar, então, deixa eu ativar o laser aqui, por não negociar com os países que não fazem parte do acordo. Não, eles negociam, mas tem uma tarifa externa comum aí, né? Por estabelecer elevadas tarifas alfandegárias para qualquer produto importado. O texto mesmo mostra aqui que essas tarifas podem ser por setor, né? Então, como aqui, por exemplo, o setor aeronáutico, né? Então, as tarifas seriam mais elevadas nesse setor. Não em todos, vai depender muito de como esse acordo é costurado dentro do bloco aí, né? Pela concorrência entre os países membros, de somente negociar com os países que tenham boas relações econômicas com todos que todos que compõem a União. Então, o texto também não deixa claro isso, não é um dos objetivos da União Aduaneira, vetar esse comércio com outros países, né? O que acontece? Essa tarifa mais elevada torna esses produtos mais caros, que vão ter mais dificuldade de acessar, fazer comércio com esses países, né? Que não fazem parte do bloco. Então, mas não estabelece essa fim das relações, né? E a resposta correta seria a resposta D, né? Por estabelecer regras gerais de regulamentação do comércio, adotando tarifa externa comum, a TEC, que eleva as tarifas alfandegárias a um preço fixo por produto. Então, essa taxação extra aí dos países não membros. E a última, aí estaria errado, por quê? Trata-se de uma preocupação equivocada, pois a criação da União Aduaneira não alteraria a posição brasileira no mercado asiático. Com certeza alteraria, né? O produto brasileiro poderia ficar mais caro, os produtos aeronáuticos, os componentes, e poderia perder
mercado para outros países que têm uma indústria aeronáutica forte que compõe esse bloco. Um exemplo é a Rússia, né? Então, espero ter ajudado. Resposta D. E vamos para a pergunta 2. Lembrando, pessoal, que as alternativas na DI de vocês podem aparecer em ordem inversa, né? Que quando a gente criou essa prova lá no Google Forms, a gente deixou as alternativas embaralhadas. Então, pode ter aparecido a resposta correta na B, na C para você. O importante é saber entender e saber o porquê acertou ou porquê errou em cada uma das questões. Então, a questão 2 é uma questão que trata de selecionar e interpretar informações sobre diversidade. Então, aqui a gente está trabalhando no acesso à internet, né? Então, aqui a gente tem um mapa que mostra o acesso à internet no mundo em 2014, né? Mesmo que a legenda não apareça, né? A gente sabe que é uma legenda aqui que tem uma variável visual chamada valor, né? Então, uma mesma cor, uma mesma tonalidade, intensidades diferentes, né? O que isso vai indicar? Que as intensidades, essa cor em tom mais claro, são áreas com menor conexão à internet, né? Com o menor percentual de população conectada à internet. E as áreas mais escuras, né? Como a gente pode ver aqui nos Estados Unidos, Canadá, Europa, são áreas que têm maior porcentagem de população conectada à internet, né? Então, na prova, acredito que esteja tudo ok lá, que vocês conseguiram ver. E vamos, a partir disso, pensar. Como que a gente faz uma questão dessa, né? A gente pode fazer olhando alternativa por alternativa e observando no mapa, né? Então, assinale a alternativa correta. O Brasil é o país do continente americano com maior percentual de população com acesso à internet. Então, a gente localiza o Brasil e verifica, ó, nem mesmo na América do Sul a gente vai perceber que o Brasil é o país que tem maior porcentagem de população com acesso à internet, né? A gente perde para a Argentina, para o Chile aqui, né? Mas quando a gente está pensando em continente americano, a gente está pensando na América como um todo aqui. Isso se torna mais discrepante ainda quando a gente observa Estados Unidos e Canadá. Então, A não pode ser a resposta correta. A resposta correta seria a B, né? Podemos estabelecer relações de que os países desenvolvidos têm taxas mais elevadas na sua população com acesso à internet. Então, a gente pode perceber isso. Os países desenvolvidos, esse fator econômico é fundamental ao acesso à internet. O que a gente percebe aqui observando o mapa? As nações desenvolvidas, Estados Unidos, Canadá, Europa, né? Japão, Coreia, Austrália, Nova Zelândia, o que acontece? Esses países têm maior parte da população com acesso à internet, enquanto o mundo subdesenvolvido, esse percentual é menor. Resposta correta seria a B. Vamos verificar por que a C e a D está errada. Os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento têm grande parte da sua população conectada à internet. Países subdesenvolvidos, então vamos lá. América Latina, África, parte da Ásia. Tem grande parte? Não. Esses indicadores, como na própria alternativa anterior a gente viu, são maiores nos países desenvolvidos. Então, falso. D. Não é possível estabelecer uma relação entre o nível de desenvolvimento e acesso à internet. Então, também está errado. E aí, né, que ficou faltando a letra E aqui, a América do Sul tem os piores indicadores em relação a usuários conectados à rede mundial de computadores. Os piores indicadores estão na América do Sul? Não. Estão no continente africano aqui, né? A gente pode observar olhando o mapinha aqui, tá? Pergunta com mapa, quase toda a resposta está na leitura, na interpretação desse mapa. Então, é fundamental a gente fazer essa leitura, observar o título, observar a legenda e fazer as inferências, as leituras, a análise necessária aí. Vamos passar para a nossa terceira questão. Terceira questão é uma habilidade lá do 9º ano também, analisar atuações das corporações internacionais, das organizações econômicas mundiais, discutir sua influência na vida da população, em relação ao consumo, cultura, política, mobilidade, educação, em diferentes regiões do mundo. Então, a gente está trabalhando com as multinacionais aqui, tá? Então, a princípio, tem uma imagem e um texto, né? Um fragmento de um texto. Então, vamos ler esse texto e fazer uma leitura, análise rapidinha da imagem e tentar responder. O processo de globalização produz mudanças significativas no cenário mundial e as relações econômicas e comerciais impulsionaram a dispersão de empresas, favorecidas pela revolução tecnológica. Esse processo de instalação ocorreu
na metade do século XIX, pois grandes multinacionais até então eram exclusivamente de países ricos e desenvolvidos. Assim, visando os países menos favorecidos economicamente, tais como Argentina, México, África do Sul, Índia e Brasil, essas empresas encontram inúmeras vantagens nesses novos mercados. Então, o que o texto está qual que é a tese central do texto? Qual que é a ideia central? Está falando sobre essa dispersão, né, das multinacionais pelo mundo. O que a gente vai observar? Que as grandes multinacionais anteriormente estavam localizadas somente nos países desenvolvidos. E no final do século XIX, na segunda metade do século XIX, ela começa a se instalar em outras áreas, atraída por algumas vantagens. Quais são essas vantagens? O que atrai essas multinacionais? Esse é o objeto da nossa pergunta aqui, tá? Então aqui a gente tem uma charge, né, uma imagem mostrando grandes multinacionais, né, e os países brigando pela instalação dessas multinacionais aí, porque torna o mercado mais competitivo, a chegada de novos produtos, gera emprego, então todos esses fatores é um fator que faz com que muitos países busquem atrair essas multinacionais, gerando desenvolvimento, instalando as indústrias, gerando emprego, aumento da riqueza, do PIB do país. A pergunta, preste atenção, que ela pede aqui, ó, assinar a alternativa que não indica uma vantagem para as multinacionais instaladas nos países desenvolvidos. Então, eu quero, dentro das alternativas, uma alternativa vai mostrar uma coisa que não é vantagem para a multinacional se instalar nesses países subdesenvolvidos. Então, vamos lá. Primeira vantagem que aparece aí. Disponibilidade de uma mão de obra mais barata. Então, isso é um fator que atrai, muitas vezes, as multinacionais em áreas em desenvolvimento, em países subdesenvolvidos. Então, o custo da produção vai diminuir com a mão de obra mais barata. Então, essa não pode ser a minha resposta. B. Baixo custo da matéria-prima. Então, ela muitas vezes vai mudar para uma área, para um país subdesenvolvido, porque está próximo da matéria-prima. Vai adquirir vantagens para comprar essa matéria-prima de uma maneira mais facilitada, com menor custo. Então, essa também é uma vantagem para a multinacional quando se instala em um país subdesenvolvido, né? Acesso a novos mercados consumidores. Isso é extremamente importante, né? Principalmente quando a gente pensa no Brasil, na Índia, na China, né? Que são países com grande população, né? Então, essa multinacional, quando chega nesse país, ela tem um potencial de adquirir um grande mercado consumidor, né? Uma grande parte da população, se adquirir esses produtos, comprar esses produtos, torna essa empresa ainda mais competitiva nesse cenário, né? Aumentando o seu lucro. Aí, então é um fator também. Um outro fator que atrai muitas vezes aqui, que está indicado, é a redução ou isenção de impostos, né? Seria o que o professor Milton Santos chama de guerra dos lugares, né? Essa isenção fiscal, né? Muitas vezes a gente vê cidades, estados e até mesmo países oferecer essas vantagens fiscais, isenção de impostos durante um período, para quê? Para que essa indústria se instale em determinado local, em determinada localidade aí, gerando emprego, renda aí para essa população. Então, também é um fator que atrai essas multinacionais. Qual que é o fator que não vai estar atraindo? A alternativa E. A existência de leis trabalhistas e ambientais mais rigorosas. Pelo contrário, muitas vezes, né, essas multinacionais buscam outras nações, países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Por quê? Porque existem leis trabalhistas mais flexíveis, leis ambientais mais flexíveis, né? Então, esse é um fator ao contrário, né, que aparece aí, né? De não atração, né? Então, quanto menos rigorosa, quanto mais flexível, se torna muitas vezes mais atrativa do ponto de vista capitalista, né? Do ponto de vista dessa empresa buscar mais lucro, aumentar seu faturamento, tá? Então, a questão seria a alternativa E dessa terceira questão aí da nossa provinha. Vamos para a próxima. Questão 4 é uma questão que tem um texto e fala sobre a fome no mundo aí, né? Então, debater origens e consequências de problemas de desigualdade social, da fome e da pobreza nas sociedades urbanas industrial, considerando a concentração de renda, os meios de produção, acesso a recursos naturais, segregação socioespacial em diferentes regiões do mundo. Então, tem um trecho
de um texto da Unicef, né? E vamos ler esse texto e fazer as análises dele. Então, a Ásia continua sendo o lar de maior número de desnutridos, 381 milhões. A África vem em segundo lugar, com 250 milhões, seguido pela América Latina e Caribe, 48 milhões. A prevalência global de subnutrição ou porcentagem geral de pessoas com fome no mundo pouco mudou, em 8,9, mas os números absolutos têm aumentado desde 2014. Isso significa que nos últimos 5 anos a fome cresceu em sintonia com a população global. Isso, por vezes, se esconde a grande disparidade regional, em termos percentuais. A África é a região mais atingida A África é a região mais atingida e cada vez mais, com 19,1% da sua população desnutrida. Isso é mais do que o dobro da taxa na Ásia, 8,3%, e na América Latina e Caribe, 7,4%. Nas tendências atuais, em 2030, a África abrigará mais da metade da população com fome crônica do mundo. Então, metade da população que passará fome, desnutrida, em 2030, poderá ser do continente africano. O que eu acho interessante de observar nesse texto aqui? Duas informações, né? Primeiro, quando ele fala que o maior número de desnutridos se encontra na Ásia, tá? E, na sequência, ele mostra também que quando a gente fala dessa população relativa, né, em porcentagem, se encontra na África, né? A maior parte de pessoas desnutridas aí se encontra na África, né? O que a gente tem que observar? Que essa população desnutrida na Ásia é maior porque é uma área também subdesenvolvida, em desenvolvimento aí, com bolsões de pobreza, mas ali existe uma grande concentração de população, né? A maior parte da população no mundo é um continente mais povoado, né? Com maior população absoluta. Mas quando a gente olha esses dados percentuais e essa população relativa, a gente percebe que o continente africano tem mais dificuldades aí, tá? É um ponto interessante. Outro ponto extremamente interessante, que ele fala que esse problema existe disparidades, desigualdades regionais. Existem regiões mais atingidas, como o próprio texto mostra, e regiões onde esse problema é menos severo. Então, a partir disso, eu acho que já dá para a gente analisar as alternativas e buscar a alternativa correta da questão. Analisa as afirmativas. A fome e a desnutrição é um fenômeno que se distribui de maneira uniforme no espaço. Ou seja, ela está igualmente distribuída em todas as regiões de todos os continentes? Falso. Essa alternativa não é correta. Guerras e conflitos, pobreza, concentração de renda e de terra são alguns fatores que causam a fome no mundo. Sim, são fatores que podem gerar essa desnutrição aí, conforme o texto está mostrando. Nos últimos anos, o percentual de população desnutrida no mundo vem diminuindo. O próprio texto fala que isso não ocorre, né? Que o número de pessoas que estão passando fome vem aumentando desde 2014. Então, a única alternativa correta seria a alternativa 2. Logo, a resposta correta seria a resposta A. Tá? Espero ter ajudado. Vamos para a próxima. A última questão da nossa prova. Nossa provinha era composta por 5 questões. Comparar e classificar diferentes regiões do mundo com base em informações populacionais, econômicas, socioambientais, representadas em mapas temáticos e diferentes projeções cartográficas. Então, a gente vai analisar diferentes informações populacionais aqui. A partir de levantamentos demográficos, o órgão da ONU que estuda a população elaborou as pirâmides etárias que representam modelos de estruturas demográficas dos continentes. Observe a pirâmide 1, 2 e 3, referente ao ano 2010, apresentada a seguir. Vamos relembrar um pouquinho das pirâmides, né? A partir das pirâmides, a gente consegue analisando a população aí, estabelecendo essa pirâmide, a gente consegue ver o perfil, o nível econômico do país. O que é importante lembrar? Que os países subdesenvolvidos são países, né? Os países mais pobres são países que apresentam geralmente taxa de natalidade muito alta, né? Um grande número de crianças nascendo
e taxa de mortalidade mais alta, né? Que vai resultar o quê? Numa baixa expectativa de vida da população. Então, o que esses países vão apresentar? Pirâmides com bases mais largas, né? Mostrando um grande percentual de população jovem e topos mais estreitos, mostrando o quê? Uma baixa expectativa, taxa de mortalidade mais alta, ou seja, uma pequena população idosa. Ao contrário do que vai acontecer com os países desenvolvidos. O que vai acontecer com os países desenvolvidos? Essa taxa de natalidade vai diminuir, logo eles vão ter bases mais estreitas e a expectativa de vida, a taxa de mortalidade vai ser reduzida também, que vai resultar numa concentração aí, em maior número de idosos, né? Uma população mais envelhecida. Então, como ocorre na pirâmide 2 aqui. E entre esses dois extremos aí, desenvolvidos e subdesenvolvidos aí, em desenvolvimento, a gente vai encontrar alguns países que estão passando essa transição demográfica, estão ocorrendo essa mudança. Um exemplo é o Brasil. A pirâmide do Brasil é uma pirâmide muito mais próxima dessa daqui do que das duas outras aí, neste momento, né? O que vai acontecer com esses países que estão passando pela transição? Estão ocorrendo essas mudanças, né? Então, estão tendo ações que estão diminuindo a taxa de mortalidade, aumentando a expectativa de vida da população e, ao mesmo tempo, reduzindo a taxa de natalidade. Então, essa pirâmide aí vai ter uma posição intermediária, né? Se a gente olhar a base dela, ela é mais estreita comparada com um subdesenvolvido e, ao mesmo tempo, é mais larga comparando com um país desenvolvido, né? E se a gente olhar o topo, ele é mais largo comparando com um país subdesenvolvido e mais estreito comparando com um país desenvolvido, tá? Então, o que a gente poderia pensar? Alguns países da América Latina, como por exemplo Brasil, Argentina, que vem passando pela transição demográfica. Aqui a gente pode pensar nos países desenvolvidos, Europa, né, Japão, aí. E aqui a gente poderia pensar em países subdesenvolvidos, grande parte dos países africanos aí. Considerando a dinâmica demográfica predominante em cada continente, pode-se afirmar que a pirâmide 1 representa a explosão demográfica observada nas décadas de 60 e 80 na América Latina. O que seria essa explosão demográfica, né? Uma redução muito grande da taxa de mortalidade, mantendo a taxa uma redução muito grande da taxa de mortalidade, né? E mantendo altas taxas de natalidade. Então, essa pirâmide está mostrando isso? Não. Essa pirâmide já está mostrando que aqui está ocorrendo uma redução da taxa de natalidade, né? As bases são mais estreitas. Então, não está ocorrendo essa explosão demográfica conforme destaca aqui. 2. A característica da Ásia, onde o crescimento demográfico é garantido pelos imigrantes. Então, a pirâmide 2 está mostrando isso, crescimento garantido pelo imigrante na Ásia. Então, não está mostrando nem a Ásia, não é grande parte da Ásia, não tem uma pirâmide próximo disso, nem está mostrando essa garantia de imigrantes chegando aí visível nessa pirâmide aqui, tá bom? Resposta correta seria a resposta C. A pirâmide 2 é típica da Europa, que reduz a natalidade a partir das últimas décadas do século XX. Então, ó, você consegue observar a redução da natalidade aqui, ó, o menor percentual de população jovens, né? Então, a resposta correta seria a C. Vamos ver por que a D e a E está errada, né? É característica da África, onde a transição demográfica se encontra nas fases iniciais. Então, a 3 é característica da África? Então, parcialmente ela está certa, mas encontra-se nas fases iniciais da transição demográfica? A gente não pode afirmar isso, né? Alguns países da África estão nas fases iniciais da transição demográfica, né? Com o aumento da expectativa de vida da população aí. Então, alguns países, mas a África como um todo, a gente não pode afirmar isso, né? E 3, aí, né? A 3 é a típica da Oceania, onde grupos de seres humanos apresentam elevadas taxas, onde grupos apresentam elevadas taxas de fecundidade. Então, existe elevadas taxas de fecundidade nessa pirâmide? Sim, mas não é característico da Oceania essa terceira pirâmide aí, ok? Então, essa foi a nossa provinha, a nossa ADI. Espero ter ajudado. Se surgir alguma dúvida, ficar alguma dúvida, estou à disposição. Agradeço a todos e obrigado.